Bom dia. Gravar a aula aqui ao vivo foi uma das melhores alternativas que eu encontrei para a gente regravar a aula da semana passada, já que nós tivemos um problema com a internet semana passada, não consegui gravar a aula, então nós vamos começar. Não sei se teremos muitas ao vivo, mas não tem problema, porque o importante é que a aula suba depois no canal e fique gravada, tá bom? O tempo aqui hoje está de chuva de novo, e pode ser que a nossa internet oscile, tomara que não, né? Hoje eu tô aqui em casa, não tô lá no salão a internet é mais difícil. Fica um pouquinho longe, né, do modem, mas nós vamos tentar gravar mesmo assim. Hoje eu tenho certeza que vai dar certo. Amém? Eu quero fazer uma oração, porque não é na força do meu braço, nem no meu conhecimento e em nada que há em mim que eu possa transmitir alguma coisa para vocês a respeito da Bíblia, algo tão sério, né? Algo tão extraordinário, tão maravilhoso. Mas eu creio que Deus pode me usar como um canal e é isso que eu quero nessa manhã, me colocar diante da presença do Senhor. Pai, eu quero me colocar diante da tua presença. Reconheço como sou falha, como sou fraca e quantas coisas há em mim ainda que o Senhor precisa aperfeiçoar. Mas a minha intenção aqui, Senhor, é me colocar à disposição para que o Senhor possa tocar no coração de cada mulher, de cada pessoa que vem assistir esse vídeo. E que elas possam, Pai, ter não só o seu conhecimento expandido, mas que elas tenham, Pai, em nome de Jesus Cristo, o seu coração e a sua vida transformada. Nada nem ninguém pode nos mudar. Somente o Senhor, através do teu Espírito Santo e a tua palavra, que é viva e eficaz para penetrar, Senhor, dentro de nós, a ponto, Senhor, de separar a alma de espírito juntas e medulas. É essa palavra que nós queremos conhecer. Então, nessa manhã, que o Senhor possa me perdoar as minhas falhas, perdoar os meus pecados e me usar como um vaso de barro que sou nas tuas mãos, para que a tua palavra, para que o conhecimento deste livro tão precioso que é a Bíblia, ele possa adentrar, Senhor, nos nossos corações, nos transformando. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês que estão me ouvindo, me deem um ok, se está tudo certo com o som, se vocês estão me ouvindo. As pessoas que estão online podem mandar aqui no chat para mim, só para eu saber se está tudo certo com o som, tá? Que hoje eu não tenho a minha equipe de apoio, que normalmente o meu filho fica aqui assistindo e ele vai me falando se está tudo bem. Essa aula já foi ministrada na semana passada. Ai, a Marília me deu um ok. Obrigado, Marília. Então, assim, nunca vou conseguir ministrar uma aula do mesmo jeitinho que eu ministrei da outra vez, né? Então, pode ser que eu fale algumas coisas que eu não falei na outra aula ao vivo. E pode ser que a gente deixe de falar algumas coisas que eu falei lá, enfim. Porque o ao vivo é ao vivo, né? Então, mas a aula hoje, a semana passada, que foi a nossa primeira aula, nós fizemos uma introdução sobre esse estudo, sobre o que nos motiva a estudar a Bíblia, e hoje nós vamos entrar, então, propriamente na Bíblia, sobre a origem da Bíblia. Então, nossa aula hoje chama-se A Origem da Bíblia, tá bom? A Bíblia, ela é conhecida como o livro dos livros, né? Ela é, por excelência, destacada de maneira soberana entre todos os livros, independente de religião, né? Até aqueles que não são cristãos consideram a Bíblia um livro, né? Com todo mundo que você conversa, a pessoa tem uma opinião sobre a Bíblia. Ou ela acha a Bíblia um livro muito difícil de ser compreendido, ou ela vai falar que a Bíblia nossa, é um livro né? É um livro sagrado.
E quem que convence o homem disso? Não somos nós, né? Foi isso que eu falei a semana passada. A Bíblia, ela é um poder sobrenatural. A palavra, a mensagem que esse livro traz, ele é um poder sobrenatural. Na primeira aula eu já falei para vocês que para a gente entrar nesse estudo e ter algo assim de positivo para agregar na nossa vida, a primeira coisa a gente precisa crer. Se a gente não crê que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, se a gente não crê no Deus que é descrito ali nesse livro, na Bíblia, são palavras vãs, vai bater no nosso coração e vai disseminar. Mas a partir do momento que você crê, que você escolhe buscar a Bíblia como uma direção para a sua vida, então o Espírito Santo de Deus, ele que vai fazer essa obra, não sou eu. Então, muitas pessoas, às vezes, elas falam assim, nossa, a fulana, minha amiga, precisava fazer esse curso. Eu tenho ouvido isso. Nossa, se a minha vizinha, se não sei quem, às vezes tem uma pessoa na família, ouvisse isso que você está falando, pastora. Não sou eu que vou convencer ninguém de nada. Às vezes você está ali no culto ou aqui no estudo e você ouve uma frase e aquilo mexe com você, aquilo transforma, às vezes uma frase transforma o seu coração, muda a rota da sua vida. E a pessoa que estava sentada ali do teu lado, ouvindo aquelas mesmas palavras, para ela não fez efeito. Às vezes ela nem ouviu a frase que você ouviu. Mas por quê? Por causa do coração. O próprio Jesus vai falar na parábola do semeador da terra. A terra que é o coração. Como está o nosso coração? Então a Bíblia, para ela ser estudada e ela ser um meio de transformação da nossa vida, a primeira coisa é crer. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele é criador de todas as coisas e que ele é galardoador, né? Aquele que recompensa todos aqueles que confiam nele. Amém? Então, aonde teve a origem? Você já teve a curiosidade de pegar a sua Bíblia? Semana passada, lá na aula ao vivo, eu levei várias Bíblias aqui em casa, a gente tem várias Bíblias. Mas você já teve a curiosidade de falar assim, como surgiu? Porque você compra um livro na livraria ou na internet e ele chega para você, e aí quando você abre o livro, ele vai estar lá. O autor do livro, quando aquele livro foi escrito, ele vai ter um epílogo, ele vai ter, né, várias coisas que um livro tem. Por exemplo, aqui vai ter uma dedicatória, né, um prefácio, contando a história, um pouquinho da história daquele autor e às vezes um pouquinho da história de como aquele livro foi escrito, o que inspirou. A Bíblia não é assim, né? Ela é um livro, você abre ele, a primeira coisa que vai ter é a tradução. Qual é a tradução? Tem o índice, né? Do Antigo Testamento, Novo Testamento e bora lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. As Bíblias de estudo, elas vão trazer ali às vezes um resuminho antes do livro. Autor, quando foi escrito aquele livro, mas uma Bíblia comum, essa minha é uma Bíblia comum, não é uma Bíblia de estudo, não é uma Bíblia de anotações. Então, ela tem aqui, ó, Antigo Testamento, tem o índice, Antigo Testamento e Gênesis. Não está escrito esse tipo de coisa. A minha ainda está escrito assim, ó, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Você já teve a curiosidade de saber a origem da Bíblia? Como que esse livro chegou a ser a maneira que ele é, a maneira como ele foi editado, reunido? Você já pesquisou isso? Será que isso é importante a gente saber?
Será que é importante a gente saber isso? Sim, é muito importante, porque nós vamos estudar esse livro, né? Nós vamos nos aprofundar. Então, nós precisamos entender, pelo menos, de onde ele veio. Então, a Bíblia, né? Ela nasceu, vamos dizer assim, na metrópole intelectual do mundo antigo, numa cidade chamada Alexandria. Ali, a Bíblia, ela é um composto de vários livros. Lembra que eu disse? Bíblia de biblioteca, de reunião de livros. Então, em Alexandria, nessa capital da metrópole, uma metrópole, uma capital intelectual do mundo antigo, lá foi feita, reunido os livros e nasceu então a primeira Bíblia, que foi a Bíblia judaica. Qual que é a Bíblia judaica? A Bíblia judaica, aí eu trouxe um aqui que a gente tem, ó, não é assim no aspecto físico, tá? Então, mas a primeira Bíblia, ela foi essa. A primeira Bíblia era a Bíblia judaica, que era o quê? A Torá, que é o quê? O Pentateuco, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia que nós vamos estudar nesse trimestre: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, essa foi a primeira Bíblia. Ela nasceu em grego, no ano de 250 antes de Cristo. Então, 250 antes de Cristo, a primeira Bíblia, ela é então, vamos dizer assim, editada. É reunido esses 5 livros em grego, traduzido em grego, e vem então esse livro. E ele é tido pelos judeus como a Torá, como a Bíblia deles. Amém? Esse livro, ele marcou todos os continentes, gente. Todos os continentes do mundo foram impactados pela mensagem da Bíblia. Traz esses livros. O que esses livros trazem? Eles trazem nada mais, nada menos do que a visão de Deus do mundo e a visão de Deus do homem. Então, ali estava escrito como Deus via o mundo e qual era a visão de Deus do homem. Como o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, né? Essa narrativa bíblica, essa narrativa que esses 5 primeiros livros traziam, ele sobressaiu todos aos mitos gregos. Quem conhece um pouquinho da mitologia grega, e a gente nem precisa estudar, porque está aí Hollywood para disseminar a mitologia grega, a gente assiste os filmes, alguma coisa, a gente já entende. Então, assim, a mitologia grega, ela tinha deuses para várias coisas, né? Não existia um deus, existia vários deuses, não existe, né? A mitologia grega, ela é fundamentada nisso, na base de vários deuses. Aí tem o Deus Sol, Deus Trovão, Deus para tudo. E qual é a diferença da mensagem bíblica para a mensagem da mitologia grega? Na mitologia grega, os homens, eles eram muito distantes dos deuses, né? Os deuses, eles eram algo muito diferente e muito mais evoluídos do que os homens. O acesso do homem ao deus grego, ele era distante. Era algo assim, não existia relacionamento. E aí vem então a Bíblia, trazendo uma mensagem totalmente diferente. Ela traz um Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Então agora existe um Deus que criou todas as coisas. E ele criou o homem como ápice da sua criação. E ali ele fez então o homem à sua imagem e semelhança e o amou. Ele o amou. Ele deu vida. A palavra lá em Gênesis diz que depois de feito o homem, a sua imagem e semelhança, ele soprou o fôlego de vida que existia nele, ele soprou no homem. E então a Bíblia começa a trazer uma mensagem diferente ao coração das pessoas.
e eles começam a sonhar. A Bíblia traz esperança. Agora, os sonhos e as ações das pessoas, elas começam a mudar. Já não é mais como era antes, aquele algo distante. Não, agora nós temos um Deus que se importa. Então, ali em Êxodo, nós vamos ver a história de um Deus que resgatou o seu povo da escravidão, que levantou um homem que não era nada nem ninguém, Moisés, falho, assassino, porque tinha matado um egípcio, um homem que não sabia falar. Então Deus agora vai usar aquele homem simples, mas com um coração em Deus, para resgatar um povo que estava sendo escravo há mais de 400 anos dentro do Egito. E essas histórias começam a alimentar o coração das pessoas de uma maneira que existe um Deus que se importa. Existe um Deus que me ama. Não é um Deus da mitologia grega que está simplesmente ali assistindo tudo que está acontecendo. Não. É um Deus que se importa. É um Deus que capacita as pessoas. É um Deus que chama aqueles que não são nada para serem. E aí, essa história da libertação do povo. Quando eles vão para o deserto, agora então eles vão atravessar o mar. Gente, um Deus que abriu o mar para o povo passar e depois engoliu com o mesmo mar os inimigos. A passagem que nós estamos lendo agora hoje, ontem nós terminamos o livro de Números. Quem está acompanhando a leitura lá fielmente, hoje nós começamos o Deuteronômio. Olha, para quem nunca tinha lido a Bíblia e se empenhou em ler a Bíblia conosco, nós estamos em meados de fevereiro, indo para o final de fevereiro, e nós já estamos lendo o 5º livro da Bíblia. Uau! Se você ainda não está acompanhando, é uma oportunidade para você acompanhar. Hoje eu comecei Deuteronômio, falei, gente, que legal, né? 20 de fevereiro hoje? 20 ou 21? 20 de fevereiro, e nós já estamos lendo o 5º livro da Bíblia, iniciamos o Deuteronômio. Então, ali agora a gente vai ver esse povo se levantar, e agora Deus vai então levantar Josué, porque Moisés já não vai mais entrar na Terra Prometida, quem está lendo lá está acompanhando, nós não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos dar isso lá quando nós estivermos estudando Deuteronômio, mas então agora aquele povo, ele vai rodear aquela terra, e de maneira milagrosa, Deus vai colocar aquele povo dentro de uma terra prometida, de uma terra que mana leite e mel. Essa é a história que esse livro traz. Depois, com a vinda de Cristo e os evangelhos sendo escritos, então vem o ápice da Bíblia, que é, entre aspas, a tragédia de Cristo, a paixão de Cristo. Aquele homem que amou tanto, tanto, tanto o mundo, que a ponto de se entregar, entregou a sua própria vida. E ele não simplesmente morreu, mas ele sofreu todas as aflições que você pode imaginar. Ele teve uma morte de cruz, uma morte sacrificial, uma morte trágica, para que nós, seres humanos simples, carnais, pecadores, falhos, pudéssemos hoje estar aqui, né? Estudando não só a palavra, mas entendendo qual é a vontade de Deus para nós nesse mundo e o que nos aguarda. Amém? Os Salmos. E quando foi reunido os Salmos de Davi, Salmos de Asaf, os Salmos, eles alimentaram e ainda alimentam a oração de milhares de pessoas. Eu falei semana passada para as meninas na aula, quem frequenta a CIA, que coisa mais linda que a pastora Karina tem feito de orar um salmo com a igreja. Os salmos, eles são orações. Os salmos, eles são canções. São orações, às vezes você abre ali num salmo e você começa a ler, você fala, meu Deus, é tudo que eu estou passando. Ou você fala, meu Deus, é tudo que eu queria falar para o Senhor em gratidão. E aí, então, temos esse livro ali dentro da Bíblia, os Salmos, que alimentaram multidões, e alimenta ainda multidões
e milhões de pessoas nas suas orações. E o Apocalipse? O Apocalipse de João inflama a nossa imaginação. Eu já falei várias vezes aqui para as meninas como eu amo o Apocalipse. Depois, antes eu tinha medo. Mas depois que a gente aprende a olhar para o Apocalipse da maneira correta, qual é a maneira correta? A maneira bíblica, né? A maneira bíblica, sem imaginar as coisas, sem ficar deduzindo, simplesmente entendendo a Bíblia. Porque todos os símbolos que estão ali no Apocalipse estão dentro da própria Bíblia. E aquilo que a Bíblia não explica, não deve ser explicado. Deve ser simplesmente observado e você deve simplesmente crer e aguardar. Porque de toda a Bíblia, o único livro que ainda não se cumpriu é o Apocalipse. Né? Porque de Gênesis até lá, a última epístola, que se eu não me engano é Judas, antes de Apocalipse. Vamos olhar. Antes de Apocalipse é Judas. Até a última carta de Judas, tudo se cumpriu. Tudo é história. Agora o Apocalipse não. O Apocalipse é profético. Existem partes que nós já estamos vivendo, que eu creio que já até vivemos, mas aquilo tudo que vai acontecer é profético. Então, o único livro que ainda não se cumpriu é o Apocalipse. Como eu amo estudar o Apocalipse. Então, essa Bíblia, esse livro, essa reunião de livros, essa biblioteca de livros, ela influenciou uma infinidade de obras literárias, e a gente não precisa ser uma historiadora para entender isso. Quem aqui frequenta a escola, ou já frequentou a escola, e todas nós frequentamos, né? Quantos pintores pintaram cenas bíblicas? Quantos autores escreveram livros baseados na Bíblia? Quantos filmes? Então, toda a parte cultural do mundo, ela foi influenciada pela Bíblia. A Bíblia é um livro tão maravilhoso que Hollywood está aí, fazendo filmes e filmes. Olha o filme da Paixão de Cristo. Eu acho que um dos filmes que bateu bilheteria, até para não cristãos, né? Um filme tão bem feito. Séries, você pega lá os escultores, Aleijadinho, vai ver as igrejas, né? Quantas coisas, até os mais, vamos dizer assim, mais conhecidos, como Michelangelo, gente, eles pintaram, eles retrataram. A Bíblia, ela influenciou de maneira geral toda a cultura do mundo. Gente, se vocês perguntarem a respeito do Alcorão, a respeito de outros livros, nenhum deles, livros religiosos, nenhum deles influenciou o mundo como este livro, como esta biblioteca de livros tem influenciado. Ela é vivenciada por quase 2 bilhões de pessoas, como a revelação mais clara e plena do Deus único em meio à algazarra da história humana. Ela é celebrada por judeus, por crentes, ela está impregnadas no livro redigido em língua hebraica, os quais compõem a maior parte do que os católicos denominam Antigo Testamento. As escrituras judaicas enriquecidas por testemunhos que gravitam em torno da pessoa de Cristo formaram a Bíblia cristã. Eu falei isso na aula passada para as meninas lá no ao vivo e eu vou falar para vocês também. Essa terminologia de Antigo Testamento e de Novo Testamento, isso é algo que vem do catolicismo, tá? Quando a gente fala de testamento, aqui no Brasil não se tem muito isso. Mas quando a gente assiste os filmes hollywoodianos, os filmes americanos, morre lá a pessoa, aí chama a família para ler o testamento, né? O que aquela pessoa que morreu deixou para aquelas pessoas que estão em vida. Então, se nós fôssemos pensar em tradução, a palavra testamento, ela seria muito mais bem
bem aplicada se ela fosse usada como aliança. Então, em vez de Novo Testamento, ou de Antigo Testamento e Novo Testamento, nós teríamos Antiga Aliança e Nova Aliança, tá bom? Porém, as traduções, elas, toda vez que a Bíblia é traduzida, toda vez que nasce uma nova versão, uma nova tradução, a gente perde um pouco do real sentido das palavras. Por quê? Porque tanto o grego como o hebraico, às vezes uma palavra ela não é sinônimo de outra palavra, ela é sinônimo de uma gama de palavras. Então, depende o sentido que é colocado a palavra, a gente perde. Quando a gente fala de tradução, eu falei isso para as meninas também semana passada, a gente tem usado muito a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Por quê? Porque ela é de fácil entendimento. E é até uma Bíblia que eu falei para vocês que era bom vocês usarem ela para ler. Mas quanto mais fiel, melhor. Então, assim, depois que você se habitua ali com a Bíblia, você entende um pouco mais dela, o que é ideal? É ideal que você procure uma versão mais fiel às primeiras traduções. Eu gosto muito da João Ferreira de Almeida, que é essa que eu estou usando agora, que eu estou lendo nesse ano. Isso mesmo, João Ferreira de Almeida. Aí vai ter João Ferreira de Almeida Fiel, tem a corrigida. Todas as vezes que ela é traduzida, a gente perde um pouquinho, tá? Por causa disso, por causa do sentido das palavras. E isso faz muita diferença. Porque você pega uma frase e você troca uma palavra e você pode mudar todo o sentido daquela frase, até mesmo daquele texto. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse engano, às vezes, das traduções, tá bom? E as traduções mais modernas, elas tendem a isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as traduções, por isso que a gente não pode tirar o versículo daquele texto. Leu o versículo? Leia o texto. Leia 2, 3 versículos antes, 2, 3 versículos depois. Porque às vezes, se você se atentar só naquele versículo, e ali naquele versículo tiver uma palavra que foi traduzida não de maneira errônea, mas de maneira a simplificar o seu entendimento, se você ler uns versículos anteriores e posteriores, o risco de você entender, de não entender ou de entender de maneira errônea é menor, né? Então, eu sempre falo, leia todo o texto, leia o capítulo, pelo menos. O ideal seria ler o livro. Se você pegar as epístolas, as cartas, você pode ler a carta toda, né? É muito rápido de ler. E você vai pegar a mensagem de uma maneira fiel, sem se perder nas traduções, tá bom? Então, Bíblia, ela significa livros. Os judeus já usavam esse termo no século II antes de Cristo. Então, quando foi feito lá, os judeus já usavam essa palavra. Posteriormente, a palavra passou a se aplicar aos 73 livros escritos que compõem o Antigo Testamento, da Antiga Aliança, são 46 livros no Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que são os 27 livros, tá? Que compõem o nascimento da igreja. O termo testamento, como eu estava dizendo para vocês, é um tanto surpreendente. A palavra em grego para testamento é diáteke, que remete ao ato pelo qual uma pessoa dispõe de seus bens. Um testamento, portanto, estabelece um pacto com a outra pessoa. Então, a palavra testamento, ali quer dizer aliança, um pacto, uma pessoa que abre mão daquilo que ela tem para dar à outra. Na Bíblia grega, esse termo designou aliança de Deus com os homens, destacando a autoridade daquele que define o curso das coisas. Durante a última ceia, o que Cristo falou? Ele emprega esse termo para manifestar a nova aliança. Quando ele está ali na ceia com os seus discípulos, ele usa o pão e o vinho, e ele fala assim: este é o cálice
da nova e eterna aliança, né? Então, por isso que fica estabelecido por ele como um momento testamentário. Ele está abrindo mão, ele vai morrer, ele sabe disso. O sangue dele, que é ali simbolizado por aquele cálice de suco, de vinho, né? Pelo suco da uva, é simbologia da sua morte. Então ele está dizendo assim, ó, o meu sangue, a minha vida, eu vou entregar para dar para vocês o bem mais precioso que ele tinha. Que era o quê? O que o Senhor deixou na nova aliança para nós? O relacionamento, estabelecer novamente o relacionamento com Deus. Nos reconciliar com o Pai, de maneira que nós possamos ter acesso novamente ao Pai. Então é isso que ele deixa para nós, nessa nova aliança. A tradução latina, por testamentum, oficializou o título testamento, porém deveria ter prevalecido aliança. Os 73 livros ou escritos foram redigidos entre 850 a.C. e 110 depois de Cristo. Então, lembra que eu falei que a primeira Bíblia foi editada e foi feita lá em Alexandria em 250 a.C., mas os textos datam de 850 a.C. Então, eles foram escritos, os primeiros escritos bíblicos, vamos dizer assim, eles foram encontrados com data de 850 a.C., mas só em 250 a.C. que eles foram reunidos e formados, então, a primeira Bíblia, a Torá, a Bíblia judaica. As línguas foram o hebreu, o aramaico e o grego. O Novo Testamento, ele chegou até nós em grego, língua de cultura de todo o contorno mediterrâneo. Mas ele não foi escrito em grego. Então, em 250 a.C., lá em Alexandria, foi feita então a reunião desses livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da Torá, e eles foram então traduzidos para o grego e chegaram até nós, a primeira Bíblia, pelo grego. Porém, será que era grego que Moisés falava? Porque quem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Então, eles foram escritos provavelmente em hebraico, tá? E depois o Novo Testamento em aramaico, que era a língua que Jesus Cristo falava, tá bom? Para que uma passagem pudesse ser rapidamente localizada, mais tarde, cada livro bíblico, ele foi separado em capítulos e depois em versículos. A repartição dele em capítulos foi no início do século XII, XIII, foi em 1203, conforme as minhas anotações aqui. E a divisão em versículos não foi no século XV. A repartição em capítulos foi no início do século XV, tá? E a divisão em versículos nas Bíblias impressas foi no início do século XVI, em meados de 1509, 1510, tá? E ela foi estendida por toda a Bíblia em 1553. A Bíblia ela não foi escrita como ela está para nós hoje, né? Ela pensa, Moisés, ele escreveu ali relatos. Então, Gênesis mesmo, ele foi escrevendo conforme o Senhor foi falando com ele no Monte Sinai, como foi a criação do mundo. E ele não escreveu capítulo por capítulo, versículo. Isso foi traduzido depois, e para que ficasse mais fácil de hoje, nós estudarmos aqui, eu falar para vocês, meninas, abram a palavra Gênesis, capítulo 2, versículo 10. Então, isso foi algo que foi feito depois, tá? Quando ela estava sendo editada, quando ela estava sendo impressa, para que pudesse chegar na mão de outras pessoas. Então, aí sim que foi feito através dessa divisão de capítulos e versículos, tá bom? Então, nasceu a Bíblia hebraica e a Bíblia grega.
Foi a comunidade israelita e depois a igreja cristã que reconheceu os livros que compõem a Bíblia como autêntica revelação de Deus para os homens. Então, primeiro foram os judeus, os israelitas, que identificaram, que reconheceram a Bíblia como uma revelação de Deus para os homens, e depois, então, a igreja. Em 300 a.C., uma colônia judaica se estabeleceu na cidade recém-fundada por Alexandre, a qual, todavia, se tornou depois uma capital intelectual do mundo e veio se chamar Alexandria. Os judeus que moravam nessa cidade, em Alexandria, eles sentiram uma necessidade de uma tradução grega de seus livros sagrados. Então, essa ambiciosa iniciativa foi cumprida por 72 sábios por volta de 250 a.C., daí o nome Bíblia Septuaginta. Na nossa apostila, que nós vamos começar a estudar na próxima aula, de maneira, vamos dizer assim, de maneira que vamos lê-la mesmo, na página 7, eu fiz um breve resumo do que foi esse movimento chamado Septuaginta, tá? Dali nasceu, então, essa tradução. O que vocês precisam entender? Em 250 a.C., então, já se formou uma versão da Bíblia. Lembra que eu já falei? Já foi reunida, então, os livros ali bíblicos. Mas em 300 a.C., os israelitas, né, que estavam ali naquela cidade de Alexandria, eles sentiram a necessidade de uma tradução, para que eles também pudessem ter acesso à Bíblia. Então, daí que nasceu a tradução grega. Os primeiros livros, os livros não foram encontrados em grego, eles foram encontrados em em hebraico, que é a língua que Moisés escrevia. Então, nasceu então essa necessidade, tá? De fazer essa tradução para os judeus que estavam ali na cidade grega. Vamos ler brevemente o que está escrito ali na página 7. A origem da Septuaginta ainda é bastante discutida. Existe uma tradição judaica que conta que Ptolomeu Filadélfio, rei do Egito, entre 281 a 246 a.C., persuadido pelo bibliotecário de Alexandria, apelou ao sumo sacerdote de Jerusalém para obter uma tradução das escrituras hebraicas. Então, em aproximadamente 250 a.C., foi reunido na ilha de Faros, próximo a Alexandria, um grupo formado por 72 anciãos, com o objetivo de traduzir a Bíblia dos judeus para o idioma grego. Segundo essa tradição, o grupo realizou toda a tradução em 72 dias. Após esse período, o texto grego foi lido perante o povo e recebeu grande aprovação, sendo fielmente apresentado a Ptolomeu. Foi justamente por conta dessa tradição que surgiu o título em latim Septuaginta, que significa 70, abreviado pelo numeral romano LXX. Na verdade, toda essa tradição é tida ainda como uma lenda, baseada principalmente no conteúdo de uma carta supostamente escrita por alguém chamado Aristeias ao seu irmão Filócrates. Com o tempo, vários detalhes e até mesmo eventos miraculosos foram adicionados a essa tradição, causando também divergência entre relatos sobre a origem da Septuaginta. O que muito provavelmente tem de real nessa tradição é o fato de que, pelo menos a Torá, isto é, os 5 primeiros livros de Moisés. Peraí, gente, deixa eu desligar um negócio aqui, tá vibrando. O que muito provavelmente tem de real nessa tradição é o fato de que, pelo menos a Torá, isto é, os 5 primeiros livros de Moisés, foi traduzido para o idioma grego no Egito por volta de 250 a.C., com o principal objetivo de servir os judeus de fala grega que viviam sobretudo em Alexandria. Assim, a Septuaginta original consistia do Pentateuco e, posteriormente, o restante dos livros do Antigo Testamento. Foi sendo traduzido e adicionado a ela, bem como alguns livros não canônicos, os apócrifos, como, por exemplo, Siraque, Tobias, etc.
Esses últimos não constam no Antigo Testamento judaico e foram sendo traduzidos até o início da era cristã. Além dos chamados apócrifos, também foram adicionados alguns textos não canônicos como parte de livros canônicos. Vale dizer que alguns itens dos livros apócrifos nem mesmo constituem uma tradução, e sim composições livres já no grego. Essa Septuaginta. Então, foi através desse movimento que nasceu, então, a Bíblia em grego, tá? Porque ela foi escrita em hebraico, e a necessidade dos judeus que estavam em Alexandria fez com que nascesse, então, a tradução da Bíblia judaica, da Torá, para o grego, e foi assim que ela chegou até nós. Tá bem? Espero que tenha ficado claro. Nós vamos entrar no livro. Nós já estamos indo para 50 minutos de aula. No livro de vocês, na página 19, nós vamos ter a introdução à Bíblia, tá bem? Tudo isso que eu trouxe para vocês até agora é algo, vamos dizer assim, a mais. Algumas pesquisas que eu fiz, que estão fora aqui do livro, que o nosso livro não traz, tá bom? Ou traz de uma maneira mais sucinta. Então, assim, ó, agora eu vou pôr o óculos. Senão não enxergo, gente. Não enxergo, passo vergonha. Então, vamos acompanhar lá a leitura na página 19. A Bíblia, é um livro único. Apesar de ser um dos mais antigos e combatidos do mundo, foi e continua sendo um best-seller. É o livro mais traduzido, mais publicado, mais vendido, mais lido, mais citado, o mais importante na civilização ocidental e o que mais influência tem exercido em toda a história da humanidade. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros, né? Nós já falamos sobre isso. Então, portanto, a Bíblia não é somente um livro, mas uma pequena biblioteca composta por 66 livros, escritos por 40 autores diferentes, com formações e origens diferentes em várias línguas e locais, ao longo de aproximadamente 1.500 anos. Nela, encontramos os mais variados estilos literários, biografias, leis, ética, ciência, história, canções, poesia, filosofia, profecia, doutrina e revelação. Apesar de tão variada autoria, origem e conteúdo, este livro apresenta uma extraordinária coerência e uma unidade temática divina. Olha que tremendo. Nós temos, então, biografia, lei, ética, ciência, história, canção, poesia, filosofia, profecia, doutrina e revelação, e tudo isso sem perder, vamos dizer assim, sem perder a linha, sem perder a coerência. Vocês viram que ali na Septuaginta a gente falou sobre os livros apócrifos. Os livros apócrifos, eles não estão na Bíblia protestante simplesmente pelo fato deles terem sido considerados livros que que tinham um conteúdo que não se encaixava no restante da Bíblia. Na aula, ao vivo, até li para as meninas algumas passagens, eu estou sem a Bíblia aqui agora, a Bíblia. O Fernando tem uma Bíblia que tem os livros apócrifos. Existe magia, feitiçaria, anjo mentindo. Então, assim, são coisas que não tem mais nenhum outro lugar da Bíblia e tem nesses livros apócrifos. Foram considerados apócrifos por quê? Livros que não se encaixam nessa régua. Lembra que eu falei na primeira aula que a Bíblia, ela faz uma régua. Toda milimetricamente se encaixa. Qualquer texto que você pegar da Bíblia, ela não vai sair, não vai perder a coerência. Agora, esses livros apócrifos, eles foram considerados apócrifos e não inspirados por Deus, porque eles traziam mensagens que não se encaixavam nessa regra. Eu vou ler aqui para vocês quais são esses livros apócrifos, para vocês terem uma noção, que não tem na nossa Bíblia, tá? Na nossa Bíblia, que eu digo, na Bíblia protestante, na Bíblia hebraica. Tobias, Judite, Suplemento de Esther, o livro de Sabedoria, Eclesiástico, não é Eclesiastes, Eclesiástico, Carta de Jeremias, que é um livro, vamos dizer assim, a mais em Jeremias, Suplementos de Daniel, tá?
esses livros. Esses livros, e tem mais. Quer ver? Onde que eles estão? Aqui, ó. Judite, Tobias, Primeira Macabeus, Segunda Macabeus, Baruque, Daniel Grego, Cirácia. Esses livros foram retirados nessa tradução da Septuaginta. Por quê? Porque eles não se encaixavam nessa régua que é a Bíblia. Eles se perdiam na mensagem, eles se contradiziam. Então, eles foram retirados, tá bom? Vamos continuar. Lá na página 19, embaixo. As divisões da Bíblia. A Bíblia está dividida em duas partes principais chamadas de Testamento, que é o que nós já falamos, o Antigo e o Novo. Antigo composto por 29 livros, Novo por 27. A palavra testamento pode ser mais bem traduzida como aliança, ou seja, um pacto, um contrato entre duas partes, nas quais há privilégios e obrigações de cada lado. O Antigo Testamento apresenta a aliança que Deus fez com o homem, Abraão e sua descendência. E o Novo Testamento diz respeito à nova aliança que Deus fez com todas as pessoas que creem em Jesus Cristo como único Filho de Deus. O Antigo Testamento conta a história de uma nação, a história de Israel. E o Novo Testamento conta a história de um homem, de Jesus Cristo. A nação foi estabelecida e protegida por Deus para que dela este homem viesse ao mundo. O Antigo Testamento, aí temos ali um quadrinho que mostra a divisão da Bíblia. Vamos nos ater a isso. O Antigo Testamento, 3/4 de toda a Bíblia. Ele abrange um período de aproximadamente 4.000 anos. E o Novo Testamento, 1/4 da Bíblia, abrange um período de aproximadamente 100 anos. Então, para escrever o Antigo Testamento, foram 4.000 anos de história. Será que não é importante a gente estudar o Antigo Testamento? Será que a gente pode deixar de lado essa parte da Bíblia? 3/4 da Bíblia. Pega a Bíblia e divide em 4. 3 partes dela é o Antigo Testamento. Então, nós precisamos estudar. É a maior parte da Bíblia. Bom, o Novo Testamento é importante? Claro, tudo é importante. Mas nós não vamos entender essa pequena parte se nós não estudarmos essa grande parte. Você já ouviu falar que por trás de toda pessoa tem uma história? Às vezes a gente conhece uma pessoa, e eu tenho aprendido isso. A gente vê aquela pessoa agir de uma forma, ela vive algumas coisas que você olha ou não concorda, ou não consegue entender, e às vezes a gente até julga aquela pessoa. Mas daí chega um dia que você senta com aquela pessoa para conversar. E aquela pessoa vai contar a história dela para você. E aí tudo começa a fazer sentido. Você nunca mais olha para aquela pessoa da mesma maneira. Todo mundo tem uma história. Ninguém é o que é de graça. E Jesus Cristo, ele também tem uma história. Ele não fez o que fez porque deu na telha dele. Agora eu vou nascer de uma mulher. Não, agora eu vou fazer esse milagre. Não, agora eu vou morrer. Existe um contexto histórico. E ele está no Antigo Testamento. E Jesus só fez o que fez para cumprir aquilo. Então, se você não entender o Antigo Testamento, você não vai entender por que Jesus Cristo veio do jeito que veio e fez o que fez, e hoje nós temos o que temos. Você precisa entender o contexto histórico. Então, o Antigo Testamento, ele é simplesmente fundamental para que a gente possa entender o Novo Testamento. Você não vai entender a sua vida. Às vezes a gente tem problemas, não é assim? Para quem faz terapia, isso aí, eu não faço, mas já fiz uma época. Então, assim, às vezes você está ali numa situação, você tem um problema e você não entende por que você age daquele jeito. Você fala, Gi, mas eu tento mudar, não consigo. Tá lá atrás. Você precisa voltar na sua história, entender o que trouxe você até aquele momento e por que você faz aquilo do jeito que você faz. E a Bíblia é assim. Nós só vamos entender o Novo Testamento e receber a mensagem de salvação que ela tem para nós. E ela só vai fazer sentido se nós entendermos aonde nós perdemos essa salvação. Da onde que nós saímos. O porquê que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Tá bom? Vamos continuar a leitura lá. Página 20. Essas duas partes, que partes? Antigo Testamento e Novo Testamento,
são distintas, mas elas estão organicamente unidas e são interdependentes, de tal forma a comporem uma única história e a falarem de um mesmo tema. O Antigo Testamento começa e o Novo Testamento termina. O Antigo Testamento revela quem somos, pecadores. E o Novo Testamento nos mostra quem poderemos nos tornar, santos. A ênfase no Antigo é o fazer. E no Novo Testamento? É o ser. O Antigo Testamento está ali, faça, faça. Vocês leram comigo Levíticos, Números, e Deus falando, faça isso, faça aquilo. E Jesus? Jesus fala assim, sejam isso, sejam, sejam. Agora não é mais sobre fazer, agora é sobre ser. Amém? No Antigo Testamento, o homem busca a Deus. E no Novo Testamento, Deus busca o homem. O Antigo Testamento começa com Deus, lá em Gênesis 1:1, e o Novo Testamento começa com Cristo, em Mateus 1:1. O anseio do Antigo Testamento pode ser expressado nas seguintes palavras: ah, se eu soubesse onde eu poderia achar. O livro de Jó. Jó 23:3. Jó, gente, Jó segundo os historiadores, Jó foi o primeiro livro encontrado, foi o primeiro manuscrito encontrado. Jó traz um resumo de quem somos nós. Jó é um livro muito profundo. Se você ainda não leu, vai chegar a hora de ler, mas se você tiver curiosidade, se veja ali em Jó. Amém? O Novo Testamento revela a plena realização da busca. Porque já falava, se eu soubesse onde eu poderia te encontrar. E o Novo Testamento revela a realização dessa busca, quando Filipe encontra Natanael e diz, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno. Lá em João 1:45, quando Filipe encontra Jesus e ele vem Natanael, encontramos aquele a quem a lei fala, o Filho do homem, Jesus Cristo Nazareno. Assim, vemos o tema central de toda a Bíblia, que o tema central de toda a Bíblia é a pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Messias prometido, o Filho de Deus encarnado. O Antigo Testamento prepara e prediz a primeira vinda de Jesus a este mundo. O Novo Testamento relata o seu nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão e continuidade de sua obra por meio do Espírito Santo que foi enviado do céu. Além disso, anuncia também o seu retorno, isto é, sua segunda vinda em glória e o seu reinado sobre a terra. Segundo Alistair Begg, no Antigo Testamento temos Jesus profetizado e nos Evangelhos temos Jesus revelado. Em Atos temos Jesus anunciado e nas Epístolas temos Jesus sendo explicado. E no Apocalipse temos Jesus sendo esperado. Coisa mais linda, gente. Além desta divisão básica da Bíblia em duas partes, há outras formas de dividi-la. Então aqui vem outras maneiras de dividir a Bíblia. Isso são maneiras que historiadores e teólogos encontraram para estudar a Bíblia, tá? Então, aqui o livro traz 3 maneiras de dividir a Bíblia. Ele fala assim, ó, o pastor batista Scrooge descreve a Bíblia como o drama de redenção da humanidade, assim como uma peça teatral que é composta por introdução, primeiro ato, intervalo, segundo ato e epílogo. Então ele fala assim, a introdução são os 11 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis de 1 a 11, que nos falam da história primitiva da raça humana. O primeiro ato vai de Gênesis 12 até o final do Antigo Testamento, que é Malaquias 4, e seus temas principais são a história do povo escolhido e a lei de Moisés. O intervalo é o período de aproximadamente 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, período em que Deus silencia e muda todo o cenário mundial para que algo novo entre em cena. O segundo ato se inicia em Mateus 1 e termina na Epístola de Judas, tendo como temas principais a graça de Jesus Cristo, a história da igreja. E o epílogo é o livro do Apocalipse,
em que temos a consumação de todas as coisas. Aí tem um quadrinho que mostra, né, como é dividido dessa maneira. Esse intervalo que tem aí entre testamentos, esse intervalo foi um intervalo de 400 anos, onde Deus não falou com a humanidade. Nós terminamos ali o livro de Malaquias e a gente vê no Antigo Testamento todinho Deus tentando fazer Israel obedecer e Israel sempre caindo na desobediência. Então agora Deus se cala, deixa Israel por conta própria, e agora ele vai então dar um intervalo. E nesse intervalo vem a preparação, ele muda todo o cenário mundial para o nascimento de Jesus Cristo, tá? Essa é a forma, essa primeira divisão. A outra forma de dividir a Bíblia é da criação até a entrada do pecado no mundo, que é Gênesis 1 e 2. Depois, a entrada do pecado até a sua remoção completa, que é de Gênesis 3 a Apocalipse 20. E 3, a consumação do eterno propósito de Deus, sem a presença do pecado, que é o Apocalipse, os 2 últimos capítulos, 21 e 22. Portanto, se quisermos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, basta ler os 2 primeiros e os 2 últimos capítulos da Bíblia, pois nesses 4 capítulos o pecado não está presente. O que está entre esses 2 extremos é um grande parênteses no plano de Deus, manchado pelo pecado, e de como Todo-Poderoso resolveu este terrível problema. Independente da maneira como nós olhamos para a Bíblia e dividimos a Bíblia, o mais importante é isso aqui, ó, essa frase. A grande maravilha que podemos perceber é que Deus, mesmo no meio do imenso estrago causado pelo pecado, ele prossegue com seus propósitos e por meio do homem pecador, agora redimido, através de Jesus Cristo, ele realiza com êxito todo o seu plano eterno. E aí realmente a gente pode valer das palavras de Jó novamente. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos é frustrado. Jó 42, 2. Independente do que aconteceu, porque muitas pessoas leem a Bíblia e acham que Deus foi pego de surpresa quando Eva desobedeceu e foi lá e tomou do fruto e deu para o Adão. E isso não é verdade, né? Deus nunca foi pego de surpresa. O plano dele não foi frustrado. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o plano de Deus, o maior plano de Deus, é um reino para o filho do seu amor. A palavra diz que todas as coisas foram feitas dele, por ele e para ele. Então, o plano de Deus, ele não diz respeito à minha vida, à sua vida. O plano de Deus diz respeito ao reino de Jesus Cristo. Estabelecer um reino para Jesus Cristo. E nós, redimidos, poderemos reinar com ele. Amém? Aí tem esse quadrinho da divisão, o princípio sem pecado, o grandes parênteses com a presença do pecado e o final sem pecado. Finalmente, também podemos dividir a Bíblia com um relato de 3 histórias principais. De Adão a Abraão, temos a história da raça humana. De Abraão a Cristo, a história do povo escolhido. E de Cristo em diante, agora a história da igreja. Amém? A nossa aula vai acabar por aqui. Ficou mais sucinta, né? Fazendo aqui só ao vivo. Mas eu precisava fazer para subir essa aula para gravar, as meninas que não vieram no presencial essa semana passada. Mas é isso, gente. Está aí, então, agora a gente tem um pano de fundo para estudar a Bíblia. Agora, quando nós entrarmos, então, ali em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, a gente sabe de onde veio. Como que esse livro chegou até nas nossas mãos, né? É muito importante a gente entender que houve todo um estudo. Esse livro não caiu do céu. A Bíblia não foi igual ao maná, né? Que simplesmente caiu do céu e tá aí, gente, a Bíblia, vão ler e vão estudar. Não, é um contexto histórico, né? Eu acredito
eu já falei isso na outra aula, que eu acredito que Paulo, ele não imaginava que as cartas dele para as igrejas fossem se transformar na Bíblia, né? As cartas dele, as cartas de João, né? 1 João, 2 João. Eu acho assim que quando ele escreveu aquelas cartas, a intenção dele realmente era falar com aquelas igrejas para quem ele estava escrevendo. E hoje ela se tornou a Bíblia. Ela se tornou aquilo a qual a gente remete e busca conhecimento da parte de Deus. Tá bem? Então tá aí a origem da Bíblia de uma maneira bem resumida para vocês, só para vocês terem um pouco mais de entendimento. E amanhã a gente já tem aula e a gente vai entrar no Gênesis, propriamente dito. E aí nós teremos, então, 2 aulas do Gênesis, 2 aulas do Êxodo, 2 aulas Números, Levítico, depois Números e depois Deuteronômio. Então nós teremos sempre 2 aulas de cada livro. E aí a gente vai terminar o primeiro trimestre, com a graça de Deus, estudando o Pentateuco. Amém? Eu vou orar, entregando esse tempo para o Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com as tuas filhas, te louvar, Senhor, porque eu sei que todas as que ouvirem essa ministração, essa aula, elas terão, Senhor, o seu conhecimento agregado sobre as tuas verdades e sobre como, Pai, tudo chegou a nós. Nós te agradecemos porque o Senhor é misericordioso conosco em todo tempo, cuida de nós, nos ensina, e nós queremos, Pai, não queremos nos perder na falta de conhecimento. Nós queremos cada dia mais, Pai, prosseguir para o alvo, que é Cristo, e te conhecer, conhecer a tua palavra, entender qual é a tua mensagem, para que a gente possa viver, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nós nessa terra, até o dia que o Senhor Jesus Cristo vai retornar e nós iremos reinar com Ele, num reino de paz, num reino de amor, e é isso que o nosso coração anseia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas? Deus abençoe a todas vocês.